Olá pessoal, aqui é a professora Ângela e hoje na primeira aula prática nós vamos ver o funcionamento do laboratório e eu vou falar um pouquinho sobre materiais para coletas de exames laboratoriais. Então, nós estamos aqui no laboratório de análises clínicas, o LACLIN, muitos de vocês já conhecem, né? E vamos falar sobre o seu funcionamento. A primeira coisa que ocorre quando as amostras chegam na rotina laboratorial é anotar essas amostras, né, os dados da solicitação nesse livro ATA, em que são registrados então o número da amostra, a data de recebimento, identificação do paciente, esse registro da clínica aqui da UFSC, a identificação do laboratório, o nome do animal, a espécie, os procedimentos laboratoriais que foram solicitados e a complexidade desses exames. Uma vez feito esse registro, a amostra começa a ser processada. Quais são os equipamentos que a gente tem aqui no laboratório de análises clínicas? Temos um analisador automático hematológico veterinário. Tá? Esse analisador é um analisador de nível médio de complexidade e ele analisa amostras. Agora está desligado, né? Que a gente está sem rotina, mas quando ele está ligado, aqui vai aparecer uma pipeta. Uma vez colocado o sangue com EDTA previamente homogeneizado, ele vai aspirar 13 microlitros desse sangue e em 1 minuto e meio vai emitir os resultados, um papelzinho aqui nesse local. Esse analisador, ele faz todas as contagens, né, de leucócitos totais, eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, VCM, CHCM, RDW, o plaquetograma também, né, contagem de plaquetas, PDW, plaquetócrito. E também ele faz o diferencial leucocitário em 3 parâmetros, que são linfócitos, monócitos e granulócitos. Tá? A gente sabe que temos 5 células sanguíneas, mas ele não conta essas 5. Os granulócitos ele conta como se fosse uma coisa só. Então, mesmo que a gente tenha um analisador automático, é necessário que a gente realize a contagem de leucócitos microscópica, tá? Mesmo porque esses aparelhos eles não emitem dados sobre alterações morfológicas. Essas alterações a gente tem que observar ao microscópio. Então, por mais que a clínica tenha um aparelho automático, é necessário um patologista clínico para analisar microscopicamente e também ter certeza que aqueles valores emitidos pelo aparelho estão corretos, né? Porque esses aparelhos são muito bons para sangues que não têm alterações, mas sangues alterados começa a dar problema e o patologista é a pessoa que tem conhecimento para identificar e resolver esses problemas. Temos aqui um analisador bioquímico automático, tá? Ele é um espectrofotômetro, em que nesse local, que agora está sem o carrossel, depois eu vou mostrar o carrossel que fica na geladeira para vocês com os reagentes. Então nesse local vai o carrossel com os reagentes e também nesse carrossel tem um local para colocar as amostras. Esse aparelho também é um aparelho médio,
né, de complexidade, ele consegue analisar por vez 8 amostras, né? Dessas 8 amostras, a gente pode marcar quantas análises quiser, desde que tenha o reagente no laboratório. Mais 8 amostras, a gente vai ter que passar uma segunda rodada. Para nossa necessidade, esse aparelho é adequado, tá? Porque a nossa rotina não é muito grande. Aqui a gente vai ter uma pipeta de aspiração. Então, quando o aparelho está ligado, esse carrossel gira e o que for necessário vai parar aqui nesse local. Ou seja, pode ser o reagente ou pode ser a amostra, dependendo da fase, né, de análise que estiver naquele momento. Uma vez aspirado, ele vai jogar aquele líquido para esses 2 locais. E aqui a gente tem as cubetas, tá? Essas cubetas são plásticos, né? Teoricamente descartáveis, mas como são muito caras, aqui no laboratório a gente realiza a lavagem e até onde o aparelho analisa corretamente, a gente fica usando aquela mesma cubeta. Esse local aqui, ele também tem um carrosselzinho, né, que gira. São 8 kits aqui de 5 cubetas, então ele consegue fazer 40 reações por vez. E o que vai acontecer no momento, então, que é solicitado ao computador uma determinada análise, a cubeta gira e vai parar aqui, e ao mesmo tempo a pipeta de aspiração vai aspirar o reagente e colocar dentro da cubeta. Depois ela vai aspirar a amostra, vai colocar dentro da cubeta. Essa parte aqui, ela tem a temperatura estabilizada em 37 graus. E nessa região é onde vai ocorrer a leitura da absorbância dessa reação. O próprio aparelho vai realizar a incubação, vai fazer a leitura das absorbâncias e também vai calcular. E a gente pode obter somente o resultado final no computador. Então, esse aparelho, obviamente, é muito melhor do que se a gente fizer manualmente, porque no manual nós teremos que fazer todas as fases manualmente. Incubação no banho-maria, leitura no espectrofotômetro manualmente, tudo, né? Cálculos, e para obter o valor, a concentração final do que a gente está analisando, sem contar que as pipetagens manuais podem determinar algum erro, né, de pipetagem humana. O aparelho tira esse erro da pipetagem humana porque ele é altamente calibrado, né, para realizar as pipetagens corretamente. Antes de iniciar as análises, a gente sempre tem que fazer o controle de qualidade dessas amostras, né, desses testes, para ter certeza que o resultado é confiável. Aqui temos então frascos, né, com as cubetinhas utilizadas, limpas e secas, utilizadas para esse equipamento. O computador é acoplado ao analisador bioquímico, né, e somente utilizado para esse fim. Temos um sistema que vai estar ligado ao analisador bioquímico, e através desse sistema que a gente solicita as amostras, as análises, solicita calibração, controle de qualidade e tudo que o equipamento faz. Temos aqui também um agitador magnético com chapa aquecedora. Isso aqui serve para preparo de soluções que eventualmente a gente precise no laboratório, né? Algumas soluções
precisam ser aquecidas para ficarem homogêneas. Então a gente liga a chapa aquecedora. Outras somente requerem agitação. Então a gente vai colocar um ímã dentro do becker com a solução, vai ligar o aparelho e vai começar a agitação. É como se a gente estivesse constantemente mexendo manualmente a solução, mas no caso a gente pode deixar aqui com essa agitação automática enquanto faz outras coisas. Outro agitador que temos aqui no laboratório é o Vortex, que é um agitador bastante forte assim, para líquidos que não sejam fáceis de homogeneizar. Então, digamos que a gente tenha um soro que está armazenado lá por muito tempo e ficou com um pellet no final do Eppendorf, por exemplo. E tu não consegue manualmente retirar aquele pellet, homogeneizar corretamente. Então a gente vai utilizar o agitador Vortex com essa finalidade, né? Ele agita numa potência realmente forte que consegue retirar esse pellet, né, no exemplo utilizado, e homogeneizar corretamente o que a gente precisa. Obviamente, a gente não vai passar, por exemplo, o sangue aqui, né, porque ele vai lisar todas as hemácias e leucócitos. Temos aqui banhos-maria, né? Esse é um banho-maria que eu deixo sempre a 37 graus, porque muitas análises que a gente faz de forma manual, principalmente para as aulas, tá? Quando ocorre o ensino presencial, eu faço tudo manualmente. É utilizado então para aquecimento e incubação a 37 graus. Temos aqui uma centrífuga clínica, né? Que serve para recuperar, por exemplo, soro. Quando a gente precisa fazer análises bioquímicas, né? Nós recebemos o sangue total colhido sem anticoagulante. Uma vez coagulado, é necessário que a gente centrifugue esse material para obter o soro. Também é utilizado como parte da urinálise, no momento que a gente precisa recuperar as células do sedimento através da centrifugação. São exemplos, né, do uso dessa centrífuga clínica. Lembrando que todas as configurações, né, para cada amostra devem ser seguidas à risca para que uma boa centrifugação ocorra, e sempre lembrando que usando a centrífuga a gente precisa equilibrar contralateralmente, né, com um tubo, dois tubos com o mesmo peso, né? Por exemplo, se a gente colocar aqui um tubo com 10 gramas, tem que colocar do outro lado, né, contralateralmente, outro tubo também com 10 gramas, para que a centrífuga, ao ser ligada, não se danifique, né, com essa diferença de pesos. Aqui temos outro banho-maria. Eu gosto de ter dois, porque eu deixo um a 37 e o outro a 56 graus, né, que algumas técnicas requerem. Então temos essas duas possibilidades. Agora tá tudo desligado, pessoal, porque a gente tá sem rotina, né? Provavelmente, se Deus quiser, os atendimentos e a rotina do laboratório vai ser autorizada em alguns dias, então em seguida volta tudo a funcionar. Aqui nós temos um leitor de tiras urinárias. Ele serve também como parte da urinálise, para a gente realizar a leitura das tiras para análise da urina, né? A análise da urina é composta por 3 partes: uma análise física, uma química e outra análise microscópica do sedimento urinário. Esse equipamento serve para realizar
a análise química da urina. Aqui nós temos uma centrífuga para hematócrito. Tá? Essa centrífuga, ela só serve para tubos capilares. Então a gente vai colocar, né, só cabe um tubo capilar aqui, para determinar hematócrito. E para isso a gente também pode utilizar ou essa, deixa eu colocar aqui, placa de leitura, ou então temos essa tabela para fazer a leitura do hematócrito, assim como a gente vai ver em aulas práticas futuras, né, como é feito. O equipamento automático de análise de sangue, que eu mostrei para vocês anteriormente, ele emite o valor do hematócrito. Porém, esse valor é calculado com base na mensuração do VCM, volume corpuscular médio. E tudo que é calculado, a gente já fica com o pé atrás, né? Então ele pode dar alguns erros na detecção do hematócrito ou aparelho automático. Por isso que a gente tem o método manual, né, centrifugação, que esse sim dificilmente vai apresentar erros, né? É muito mais confiável do que o automático. Então a gente faz os dois e sempre compara, como até mesmo um controle de qualidade do laboratório nessa parte de hematologia. Nenhum dado, nenhum resultado sai desse laboratório sem a gente ter certeza que ele está correto, né? A gente tem que tomar muito cuidado na emissão de resultados, porque às vezes a vida do paciente depende desses resultados. Aqui nós temos um espectrofotômetro manual, tá? Que seria o mesmo daquele analisador bioquímico automático que eu mostrei para vocês, porém é manual, tá? Então, o que ele vai fazer? Vai fazer a leitura da absorvância, né? Quando tá ligado, de provas que a gente faz manualmente. Então, manualmente a gente vai pipetar reagente dentro do tubo de ensaio, vai pipetar a amostra, vai incubar separadamente no banho-maria, né, pelo tempo que cada técnica requer, e posteriormente iremos ler a absorvância nesse equipamento e depois calcular a parte, com base nessa absorvância, o valor da concentração do que a gente está analisando. Tá? Em aulas práticas de bioquímica clínica, eu gosto que os alunos façam tudo manualmente, que é para não ter problema quando sair para o mercado de trabalho, né? Chega lá numa fazenda e tem um espectrofotômetro e não sabe usar, não pode, né? Tem que realizar as técnicas corretamente. E apertar um botão é fácil, né, pessoal? O difícil é saber o que a gente está fazendo nessas técnicas. Eu vou mostrar para vocês aqui um refrigerador, né, que precisa ter no laboratório, porque os kits bioquímicos, a maioria precisam ficar armazenados a temperatura de refrigeração, mais ou menos entre 2 e 8 graus centígrados. Alguns precisam ficar na temperatura ambiente, mas a maioria ficam aqui na refrigeração. Aqui nós temos locais, tá, para nossa organização, em que as amostras a serem analisadas são depositadas. Então, tudo que tiver aqui a gente sabe que tem que ser analisado, e tudo que tiver aqui a gente sabe que já foi analisado, para que a gente não se perca aqui, juntamente com a nossa equipe, né, de estudantes que estão sempre circulando por aqui, bolsistas, monitores, estagiários, etc. Então, kits bioquímicos, né,
E esse aqui é o carrossel que eu falei para vocês, que vai lá dentro do analisador automático. Vejam, né, que aqui temos garrafinhas, cada uma com seu respectivo reagente bioquímico, e esses tubinhos vazios, que é onde a gente vai depositar as amostras para serem analisadas. Vejam que tem espaço para 8 tubinhos apenas, né? Então ele só consegue analisar 8 amostras por vez. Também aqui no laboratório nós temos vários microscópios, já que esse, por enquanto, é um laboratório além de rotina, é um laboratório didático, né, pessoal? Então é aqui que, quando ocorrem as aulas presenciais, os alunos recebem lâminas para analisar, encontrar coisas que são solicitadas pela professora, no caso eu. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguma coisa de materiais para coleta, tá? De amostras a serem enviadas ao laboratório de análises clínicas. Nessa disciplina não existe uma aula de treinamento de coleta, já que para isso é necessário que um projeto didático seja aprovado pelo comitê de ética, né? Porque estaríamos lidando com animais. Então eu acabei deixando de lado essa aula, porque é muita burocracia para até o comitê de ética aprovar essas aulas. Então eu deixo para outros professores da semiologia clínica, e é lá que vocês vão aprender a coletar materiais propriamente dito. E aqui a gente vai falar somente sobre os tubos e os materiais para coleta. Então aqui temos tubos de tampa roxa. Vejam que o volume varia, né? Então esse aqui seria de 4 ml. Esse aqui também é de 4, mas vejam que a cor, o tom do roxo sofre uma certa variação dependendo da marca do produto. Mas sempre o de tampa roxa contém EDTA. Então isso aqui é padronizado internacionalmente para não ter erro, né? Tampa roxa é sempre EDTA. E com esse material a gente vai realizar hemogramas e até mesmo recuperando o plasma após centrifugação. Alguns bioquímicos podem também ser realizados, mas especificamente hemograma que a gente vai realizar quando o material chega nesse tubinho. Vejam que tem um aqui de meio ml, né? Que é para amostras com pouco volume, né? Aqueles pincherzinhos que a gente olha para a cara dele e ele já mostra os dentes, e a gente olha para o pescoço e vê que dali não vai sair muita coisa. Então, para evitar que haja hemodiluição com excesso de EDTA, a gente usa o tubinho menor, e aqui a gente só precisa de meio ml de amostra para manter essa proporção sangue anticoagulante, que é extremamente importante, tá, pessoal? Quando a gente não mantém essa proporção, coloca menos sangue para aquela quantidade de anticoagulante, ocorrem muitas alterações nos resultados, e aí acaba complicando mais o nosso diagnóstico, né? Para coleta, a gente pode utilizar punção convencional, né? Com agulhas hipodérmicas e seringas, dependendo da quantidade que a gente precisa de sangue. Vai utilizar a seringa correspondente, pode ser de 10, 5 ml. Aqui temos uma de 3 ml, né? Depende do que a gente vai solicitar. Então pode ser com agulha e seringa normalmente, né? E a agulha
vai variar também o calibre, né, conforme o porte do animal. Então aqui temos uma de calibre bastante grande, deixa eu ver qual é a mensuração, 40 milímetros de comprimento por 16 milímetros por 1,6 milímetros de diâmetro, né? Utilizado para bovinos, por exemplo. Aqui temos uma 1812. E aqui temos uma 25/7. Essa aqui é utilizada mais para pequenos animais e essas outras duas para grandes animais. Porém, a gente tem a possibilidade ainda de utilizar, né, se não quiser agulha e seringa, pode utilizar a colheita a vácuo. Esses tubos todos vêm com vácuo dentro. Então, se a gente utilizar esse sistema a vácuo, né, nós temos a agulha acoplada ao adaptador, e nesse adaptador vai ser colocado o tubo. No momento que esse kit aqui, adaptador e agulha, for inserido na veia do animal, nós vamos simplesmente introduzir esse tubo, que eu não vou fazer isso para não tirar o vácuo agora, mas no momento que a gente introduz, aqui dentro também tem outra agulha, e essa agulha vai perfurar essa borrachinha que tem ali no tubo, e com o vácuo vai ser automaticamente aspirada a quantidade correta de sangue para o tubo. Aqui temos outros tubos com tampa vermelha, que significa que eles não têm anticoagulante, que são utilizados quando a gente necessita de análises bioquímicas, né? Vejam também que conforme a fábrica pode variar um pouquinho, né? Vermelho, marrom, e observando também a quantidade que é o que a gente precisa naquele momento para as análises. Então esse aqui maior, né, de 10 ml, e o outro menor de 4 ml. O tampa verde é com heparina. Para algumas análises bioquímicas também pode ser feito. Ou então análises de animais silvestres, selvagens, né? A gente muitas vezes utiliza realizar um hemograma com a heparina, porque às vezes, dependendo do animal, pode haver hemólise quando se utiliza o EDTA. Citrato, tampa azul, serve para análises referentes a testes de coagulação, tá, pessoal? Aqui nós podemos ver um pouquinho de citrato ali dentro. Fluoreto, ele não é um anticoagulante, mas sim um estabilizador do metabolismo celular, que a gente utiliza principalmente para análises de glicose e lactato, para que esses metabólitos não sejam consumidos desde a coleta até a análise pelas próprias hemácias, tá? Quando a gente retira as hemácias do paciente, essas hemácias ainda estão vivas e metabolicamente ativas. Então elas continuam consumindo a glicose e o lactato que estão ali presentes. Se demorar muito para análise, vai diminuir esse valor de glicose e lactato. Então, ali a gente pode ver o pozinho, né, o fluoreto. Muitas vezes, como no exemplo aqui desse tubo, ele é associado ao EDTA. Então, quando é associado ao EDTA, se torna um anticoagulante, mas muitas vezes o tubo é só com fluoreto de sódio. Para análises urinárias, né, geralmente usam-se esses frascos coletores, que podem ser menores
ou maiores. Alguns deles podem ser da cor âmbar, para evitar que a luz degrade alguns componentes como bilirrubinas que possam estar presentes na urina. Esses frascos coletores também podem ser utilizados para o armazenamento de fezes e envio ao laboratório. Aqui nesse laboratório a gente não faz exame parasitológico, né? Mas fazemos exames funcionais de fezes. Alguns materiais para citologia, né? A citologia, a confecção das lâminas vai ocorrer no próprio ambulatório, não é no laboratório. Então tudo isso vai estar lá no ambulatório, mas, né, vamos mostrar alguma coisa para vocês. Lâminas de bisturi para coleta de material de lesões que não são exudativas, tá? Lesões secas. E a gente pode fazer um raspado e depositar na lâmina esse material. Também pode ser utilizada a punção aspirativa, tá? Com ou sem seringa. Então, a punção por capilaridade, onde a gente utiliza somente a agulha, ou acoplada à seringa para fazer o vácuo, né, para facilitar a coleta desses materiais citológicos, né, de alguma lesão que o animal tenha. Isso a gente vai falar mais na aula de citologia. Temos aqui também um suave. Esses suaves são estéreis, né? Vou retirar aqui. Então, eles servem para coleta de material para citologia em algum conduto, por exemplo, conduto auditivo, né? A gente vai coletar aquele material e depois realizar a passagem, o rolamento desse material na lâmina, confeccionando o suave. Material vaginal, prepucial, até mesmo da região oftálmica, né? Pode ser utilizado. E posteriormente a gente vai fazer o rolamento, secagem e envio para o laboratório desse material. Tudo isso tem que ser feito na clínica, tá? Não adianta pegar o suave e mandar o suave para o laboratório. Chega aqui, já está tudo seco e ninguém consegue analisar nada. Então, esse aqui é alguma coisa, né, sobre materiais de coleta. E por hoje ficamos por aqui e até a próxima.